Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Mateus, capítulo 9, versículo 37. O ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo, mas sim à seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Naquela hora permanecia em torno do Mestre a turba de corações desalentados e errantes, que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanhos sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. É que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial, destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para a alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Em razão disso, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo em fileira crescente através dos séculos. Os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. E esse quadro persistirá na terra até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. Emmanuel. Bom, mais um dia do nosso estudo, o Evangelho por Emmanuel, e como a intenção desse estudo é um tipo de abordagem aos ensinamentos do Evangelho, hoje a gente escolheu um texto que fala muito de Evangelho, fala da importância do Evangelho, mas fala de um outro ponto de vista. Fala da dificuldade que a gente tem de receber esse grande presente. A dificuldade que a gente tem de fazer a colheita desse grande fruto do semeador que saiu a semear. O Evangelho é essa semeadura. E nesse texto, o Emmanuel fala da dificuldade que a gente tem de receber esse Evangelho. E o texto é do livro Pão Nosso, capítulo 148, e ele chama de ceifeiros. Ceifeiros, ceifa é colheita, mas ele já avisa que é um outro tipo de colheita. Olha o que ele diz no começo do texto. O ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação do tempo, mas sim à seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. O que ele disse? Que nesse texto ele não vai falar daquela ceifa, a semeadura é livre, mas a ceifa é obrigatória, a colheita é obrigatória. Não é nesse sentido que ele está dizendo. Ele avisou. Esse sentido é o sentido da colheita espiritual. Espiritualmente a gente vive e vai semeando, Como nós não somos aquele semeador que saiu a semear o amor, a pureza, a sabedoria, nós saímos pelo mundo semeando também, mas semeando as nossas imperfeições. Como a gente sai pelo mundo semeando as nossas imperfeições, nós também colhemos as imperfeições que semeamos. A semeadura é livre, mas a colheita, a ceifa, é obrigatória. Esse é um aspecto desse ceifeiro que o Emmanuel chama. Mas não é nesse aspecto que ele vai falar do texto. Ele vai falar num segundo aspecto. Qual? Vou falar sim a seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Então vai falar da colheita do Evangelho, da colheita dessa semeadura, da colheita desse amor, da colheita desse ensinamento, da colheita dessa boa nova, da dificuldade que a gente tem de se transformar
em ceifeiro dessa colheita. Porque essa colheita do amor que o semeador saiu a semear foi para todos nós. Mas a gente tem dificuldade em ser ceifeiros desse evangelho. Nós temos dificuldades em fazer a colheita desses ensinamentos do evangelho. E esse texto foi feito no momento em que Jesus disse aos discípulos, né? A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Foi nesse segundo sentido que Jesus disse isso. A seara, a luta, é muita gente, é muita dor, é muito problema, é muito sofrimento. A seara é realmente muito grande, mas poucos os trabalhadores do evangelho. Poucas pessoas que recebem esse evangelho e saem pelo mundo, né, a divulgar esse evangelho, como Jesus ensinou, né? E ele pega no momento em que Jesus falou isso, foi o momento em que ele percorria as cidades, as sinagogas, e falava para todo mundo, e curava, no momento das pregações de Jesus, né? E ele falando para os discípulos, né, que realmente a seara é muito grande, porque ele ia andando, e por onde ele ia juntando multidões. Multidões de quê? Multidões dos aflitos, dos doentes, dos sofredores, dos desiludidos, dos obsidiados, multidões de pessoas sofridas, multidões de pessoas que não estavam sabendo receber alguma coisa. Por isso é que ele trouxe essa alguma coisa, que é o caminho, a verdade e a vida. É um caminho novo, é uma boa nova, é uma boa notícia para essas pessoas que ele chamou nesse momento aqui de ovelhas sem pastor. Essas ovelhas sem pastor eram ovelhas que estavam perdidas, andando sem saber para onde iam. Era como a gente vivia, dando cabeçada, não tinha rumo. E esse evangelho é um rumo, esse evangelho é um GPS, esse evangelho é uma orientação, esse evangelho é um esclarecimento, é uma grande notícia, por isso é uma boa nova, que é a notícia do caminho, mas ela não é o caminho em si, é a notícia do caminho, porque o caminho tem que ser percorrido, e tem que ser percorrido por cada um. Os passos são nossos, né? E esses passos é que fazem a gente ser esses ceifeiros que a gente não consegue ser. Por isso Jesus disse que a seara é grande, né? A multidão dos aflitos é muito grande, a multidão dos sofredores é muito grande, mas poucos são esses trabalhadores do evangelho que ajudam a libertar esses sofredores, que precisam ouvir essa palavra, né? Jesus começou sozinho, né? Ele trouxe essa boa notícia, ele trouxe essa libertação, essa palavra de conforto, de consolo, de libertação, né? E ele começou sozinho a fazer essa pregação. E o Emmanuel disse no texto que naquela hora permanecia em torno de Jesus um monte de corações desalentados e errantes, os homens sofredores, imperfeitos, né? Sofrendo as consequências da própria vida, né? Que segundo a narrativa de Mateus no Evangelho, se assemelhava a rebanhos sem pastor, um monte de sofredores que viviam perdidos, sem rumo, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, né? Sem saber esse caminho, que Jesus deu o caminho da casa do Pai, né? Então não dava mais para ficar perdido depois desse caminho da verdade e da vida. Fica perdido agora quem quer ficar perdido, quem não encontrou esse caminho. Mas essa semente desse caminho foi semeada no caminho e fora do caminho, porque o semeador semeou. E o Emmanuel diz no texto que eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Era o mundo, né? Antes dessa boa nova. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara realmente grande, esse povo sofredor, ladeada, porém, de raros ceifeiros. Raras pessoas já tinham absorvido esses ensinamentos e estavam dispostos a dividir, compartilhar e multiplicar esses ensinamentos, né? É nesse sentido que ele está dizendo que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Ele começou e foi multiplicando, né, esses ceifeiros, e espera-se que o Evangelho vai caminhando cada vez mais e cada vez mais pessoas comecem a se transformar nesses ceifeiros, cada vez mais pessoas aprendam a recolher, a colher esses ensinamentos do Evangelho e que esses ensinamentos consigam transformar a vida desses tantos sofredores, né, desses tantos imperfeitos. E no texto Emmanuel diz, é porque o Evangelho
permanece no mundo por bendita messe, por bendito presente celestial, destinado a enriquecer o espírito humano. Ele fala que é um presente, que é uma messe, que é uma bondade, mas não é destinado à pura graça, é destinado a enriquecer o espírito humano. Então o espírito humano tem que aproveitar desse evangelho, desse ensinamento, para se enriquecer. O que é enriquecer o espírito humano? Adquirir virtudes. E é difícil adquirir virtudes, porque o espírito imperfeito ele tem uma tendência muito grande a permanecer na sua imperfeição, porque é da sua imperfeição que ele gosta. É ali que ele vive em paz consigo, né? Não com a consciência, mas em paz com seus desejos. É ali que ele faz o que ele quer, o que ele gosta, né? Viver em paz com a consciência é quando ele começa a utilizar a razão e pela razão ele consegue vencer os seus desejos imperfeitos. Aí ele vai agir pelo dever. Aí ele começa a crescer em outros aspectos. Então esse evangelho permanece no mundo desde que Jesus trouxe essa boa notícia que poucos sabem colher, né? Tem mais de 2000 anos que esse evangelho permanece no mundo como uma messe celestial destinada a enriquecer o espírito humano. Há quantos séculos, né, esse presente, a gente chama presente, mas a palavra não é apropriada, porque não é uma coisa gratuita. É esse ensinamento, né, esse roteiro, esse caminho, né, muito melhor do que presente, um roteiro, um caminho. Presente é uma coisa gratuita que você não precisa fazer nada. E esse caminho não, o caminho é uma indicação. E a indicação você vai ter que seguir a orientação da indicação e caminhar. Não é o guia, não é o modelo. Então você se guia nesse caminho por esse guia, por essa orientação e vai caminhando. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. É muito reduzido o número de pessoas que acordam para esses ensinamentos do Evangelho. Que não são ensinamentos intelectuais, são ensinamentos de conduta, é um aperfeiçoamento de conduta, não é um ensinamento meramente intelectualizado. E ele diz por quê, né? Porque esse caminho ele foi indicado, ele foi orientado, mas é preciso seguir. E a gente não quer seguir o caminho porque no caminho tem muita dificuldade. Vencer as nossas imperfeições é o nosso caminho, né? E o caminho de vencer as próprias imperfeições é um caminho difícil, que é um caminho que contraria o nosso desejo, porque as nossas imperfeições, a gente gosta delas, a gente se dá bem com elas. Então a maioria, ele continua no texto, a maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para a alimentação própria. O que é isso? A infantilidade da graça, que a gente ainda aguarda o pão pronto, né? A gente aguarda a alimentação própria e completa. Não é isso. Nós temos que vencer esse processo, nós temos que vencer essa caminhada. Por isso é que a maioria não é ceifeira do Evangelho, não consegue colher os ensinamentos do Evangelho. Que espera a graça pronta, espera o perdão, espera o céu, espera o presente e vai numa prece e pede isso, e pede aquilo, porque ele quer ganhar pronto, né? A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Raríssimos são os que enfrentam o quê? Os temporais do caminho, o rigor do trabalho, do caminho. De qual caminho? Do caminho interior, do caminho de mergulho em si mesmo. Raros de nós enfrentamos o caminho de vencer as nossas próprias imperfeições, porque é um grande caminho esse caminho interior, esse caminho de sair do combate exterior e entrar para o combate a si mesmo, combate às suas próprias imperfeições. Né? Raríssimas são essas pessoas que fazem essa colheita do ensinamento evangélico, porque fogem desse trabalho, das surpresas necessárias ao que? Surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador. Está dizendo que o ato de colher reclama do trabalhador o esforço do trabalho.
ele vai ter que pegar na ferramenta, no instrumento para fazer a colheita. Então o Evangelho não é uma colheita pronta, o trigo não chega já transformado em pão. A gente é que vai nesse caminho, entrando nesse caminho, caminhando nesse caminho, fazendo a travessia das nossas imperfeições. Nisso a gente vai se esforçando para colher, né, esse Evangelho, para colher esse ensinamento do Evangelho. E o Emmanuel diz no texto: em razão disto, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo em fileira crescente através dos séculos. Em razão disto o quê? Em razão das dificuldades do caminho, em razão da luta, porque as pessoas, nós temos tendência a querer aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais cômodo. E o que é mais cômodo? Permanecer como a gente está, porque mudar é difícil. Seguir a orientação do Evangelho, fazer do Evangelho uma transformação das nossas atitudes, uma transformação do nosso pensamento, uma transformação do nosso sentimento, uma transformação da nossa vida, é muito difícil. Tem muitos religiosos que começam a decorar o Evangelho e acham que estão recebendo o Evangelho. Muito parcialmente. Estão recebendo uma parte do conhecimento da leitura do Evangelho. Mas e a parte prática? E a parte de sentir um Evangelho? E a parte de mudar o pensamento, de se transformar, de agir de acordo? Essa parte é a parte fundamental, né? Por isso é que essa é a razão. Em razão disso, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando. Os aflitos continuam. Então, se na época de Jesus, quando ele estava lá, começando a pregação do Evangelho, começando a trazer essa semente, que a gente não se transformou em ceifeiros, juntava a multidão, parecia rebanho de ovelhas sem pastor, de tanto sofrimento, né? Fisionomias acabrunhadas, olhos súplices e etc., né? Isso continua revestido de outras formas, né? Com outra roupagem, mas continua porque a gente continua desesperado e a gente continua desiludido porque a gente ainda não conseguiu a paz, essa paz que chega através do conhecimento progressivo dessa colheita do Evangelho, que é a verdadeira libertação. E a gente não quer caminhar pela libertação, a gente quer caminhar pela graça. A gente espera o pão pronto, a gente espera tudo resolvido, a gente espera o céu, né? E aí o Emmanuel vai no texto: os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara. Os abnegados operários do Cristo, os poucos que já conseguiram receber o Evangelho e que fazem desse Evangelho uma forma de viver. Então esses poucos que já se transformaram em operários, porque a maioria não é operário, a maioria é o quê? A maioria dá o trabalho, o operário já trabalha, né? E esses que são os desesperados, os desiludidos, não são trabalhadores, esses são os que ainda dão trabalho. Então nós, nesse aspecto, nós ainda não somos ceifeiros, porque nós ainda não colhemos o Evangelho e trabalhamos em função dele. Nós damos trabalho, nós não saímos ainda, não nos transformamos ainda em operários, em trabalhadores do Cristo, porque nós ainda damos muito trabalho a esses abnegados e poucos operários do Cristo. E a gente vive atrás, quando aparece um outro. Por isso que quando Jesus começou a fazer suas pregações e fazia um monte de coisas, juntava essa multidão, porque era a multidão que queria receber, é a multidão que ainda dá trabalho. E são poucos os ceifeiros, são poucos aqueles que trabalham. Quanto tempo ele demorou a preparar os 12 discípulos para eles começarem a trabalhar? Conviveram com ele 3 anos, vendo, ouvindo, e mesmo assim um nega aqui, outro esconde ali, outro foge. Olha só que dificuldade que a gente tem. Até esses mais próximos, né, com todas as dificuldades humanas. Só que esses conseguiram superar essas dificuldades humanas naquela mesma encarnação. Na mesma encarnação que o Pedro negou, ele conseguiu fazer toda a retomada da sua vida, né? E na mesma encarnação que muitos
tomaram várias atitudes normais da imperfeição humana, eles conseguiram reverter porque começaram a receber e começaram a colher esse evangelho. E quando eles começaram a colher, eles começaram a oferecer esse evangelho em forma de trabalho na sua vida. Então esses poucos que começam a se transformar, olha a fila na casa do Chico Xavier, né? Porque ele também já era um desses operários. Ele veio para trabalhar, para servir. Olha quantos, né, que a gente conhece que já não davam mais trabalho, porque só faziam trabalhar pelos outros, né? Olha uma irmã Dulce, um Chico, quantos, né, grandes e anônimos. Tem quantos anônimos aí também que fazem grande trabalho e que não são famosos, né? Então esses abnegados operários do Cristo prosseguem onerados, o trabalho é sobrecarregado, porque tem poucos ceifeiros, tem poucas pessoas que já receberam esse evangelho para ajudar nesse trabalho de crescer o evangelho, né? Por isso que tem pouco, a seara é grande, o mundo é grande, as aflições são muitas, né? Os desesperados, os desiludidos são muitos, né? Quando é que a gente vai começar a sair do grupo dos desesperados e dos desiludidos e a gente vai entrar no grupo desses que já receberam o evangelho e que começam a ser também trabalhadores? Ele está mostrando aqui como é difícil ser trabalhador do evangelho. Então esses poucos abnegados, operários, prosseguem sobrecarregados, onerados, em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem, por si só, o alimento da vida eterna. Olha a grande saída. Sem a precisa coragem, a precisa e a necessária coragem de buscarem por si só, né? Não dá para alguém resolver isso para mim. Eu tenho que buscar porque esse caminho eu tenho que trilhar. Principalmente porque é o caminho interior. Quem é que vai fazer o caminho interior para mim, né? Eu tenho que fazer o meu caminho interior. Então, sem a precisa coragem de enfrentar suas imperfeições, de enfrentar suas dificuldades e buscar por si o alimento da vida eterna. Aí Emmanuel faz uma afirmação: e esse quadro persistirá na terra até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. Esse quadro vai persistir até quando? Até que essas pessoas que são boas consumidoras, consumidor de quê? Consumidor da caridade alheia, consumidor da fraternidade alheia, consumidor da compreensão alheia, consumidor do trabalho alheio, até que todos nós que somos esses consumidores, desses que já aprenderam a ser ceifeiros do Evangelho, aprendam também a ser bons ceifeiros. Até que eu, depois de receber tanto da vida de pessoas, de amigos, de pessoas, eu comece a dar também. Eu comece a oferecer a sabedoria do Evangelho, mas oferecer como? Botar numa sacolinha e sair por aí distribuindo? Não. Oferecer na minha conduta, no meu olhar, no meu ouvir, na minha forma de viver, porque esse Evangelho sai de cada um, não é por uma moeda do bolso, não é por uma coisa específica, sai de todas as formas, porque senão sai pela hipocrisia. Não pode sair pela hipocrisia. A transformação tem que ser integral, tem que vir de dentro, né? Essa transformação de consumidor do Evangelho em ceifeiro, em trabalhador do Evangelho, é uma coisa muito interessante. É esse o texto que Emmanuel está falando. Por isso que ele, logo no início, ele já esclareceu que ele estava falando aqui da colheita do Evangelho, que Jesus distribuiu esse Evangelho, essas sementes há 2000 anos atrás, e a gente vem de encarnação em encarnação, 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 e a gente não consegue fazer essa colheita, porque a gente quer o pão pronto. A gente não quer colher o trigo, amassar o trigo, quer, né, fazer todo o processo da farinha, para depois da farinha fazer o pão. Isso a gente é que vai ter que fazer. Tem um texto do livro Roteiro, capítulo 20, Evangelho e Dinamismo, porque a gente quer ficar, né, na boa. O Emmanuel diz nesse texto: com o Cristo não vemos a ideia de repouso improdutivo como preparação para o céu. Então, com Cristo a gente não vê
o consumidor do Evangelho. Ele não foi um consumidor, ele foi um trabalhador. Né? Paulo falava, somos trabalhadores do Cristo. Ele não falava, somos consumidores do Cristo. Somos trabalhadores do Cristo. A boa nova em seu coração, em seu verbo, em seus braços, é essencialmente dinâmica. Por que ela é dinâmica? Porque ele é trabalhador, ele é de ação, ele age de acordo com o Evangelho. Com o Evangelho, institui-se entre os homens o culto da verdadeira fraternidade. O poder divino não permanece encerrado na simbologia dos templos de pedra. Liberta-se, volta-se para a esfera pública. Por quantos séculos, né, esse poder divino ficou encerrado na simbologia dos templos de pedra? Essas pessoas que falavam que eram trabalhadores do Cristo, não eram trabalhadores do Cristo. Eles eram consumidores do Cristo. Eles se arvoravam trabalhadores do Cristo, criavam uma simbologia. Dentro dessa simbologia que eles criavam, eles eram os chefes, eles eram os beneficiados e os beneficiários. Eles tentavam se beneficiar de forma humana de um ensinamento que eles disseram que eram representantes. E esses são os falsos profetas, que sempre existiram. Usaram os ensinamentos do Cristo para tirarem proveito próprio. Né? E aí a gente tem que conhecer a árvore pelo fruto. É para ver o fruto dessa árvore, para ver se o fruto provém do Evangelho. Qual é o fruto do Evangelho? É o amor, é a fraternidade, é o trabalho, é o serviço. Agora, um Evangelho que dá o fruto para uns, que beneficia uns, que beneficia os chefes, que Evangelho seria esse? Esse não é um ceifeiro do Evangelho. Esse é um ceifeiro dos benefícios humanos. No livro da Esperança, Pensamento Espírita, para a gente trazer, porque o Espiritismo é o Evangelho redivivo, a busca da reorientação da fé para o caminho cristão autêntico da época de Jesus, né? Antes dele ser desvirtuado, antes dele ser apropriado pelo homem, apropriado pelo Estado, apropriado pelo poder, pela questão financeira e etc. Esse poder mais autêntico, esse que o semeador saiu a semear, né? Esse que quem tem, quem ceifa, quem colhe, aprende a servir. Não é esse que quem colhe aprende a colher os frutos humanos, porque o Evangelho não dá fruto humano para si. A confissão de fé representa instituto de aperfeiçoamento espiritual. Então, a colheita desse Evangelho, o ceifeiro desse Evangelho, como é que eu vou perceber isso? Através do aperfeiçoamento espiritual. Olha o Kardec falando do verdadeiro espírita. Aquele que se esforça para domar as más inclinações. Esse é o que luta para esse aperfeiçoamento espiritual. Com serviço permanente ao próximo, sem que tenha qualquer direito a privilégios. É diferente do que a gente sempre viu. A gente viu esses que se diziam orientadores da palavra do Cristo, usufruindo dos benefícios de uma instituição criada em nome do Cristo. E aí, no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, que faz parte dessa coleção que Emmanuel faz, essas leituras do Evangelho, que nos ajuda a compreender um monte de passagens do Evangelho, ele fez um prefácio no livro Caminho, Verdade e Vida, em 1948. Ele já falava um pouco dessas coisas. Olha como ele dizia: sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas. Ele está dizendo que nós somos sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas. A colheita do Evangelho, a ceifa, ser um ceifeiro desse Evangelho, é uma oportunidade preciosa. Mas nós somos tardios. Por quê? Há quantas encarnações eu ainda não aprendi a colher esse Evangelho? Eu ainda não faço essa colheita, porque eu sou só consumidor
de quem já aprendeu a me compreender. Eu ainda não compreendo ninguém. Então nós somos sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas. Muitas vezes, no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferentes ante aos patrimônios da verdade e da vida. Há quantas encarnações a gente tem perdido as oportunidades de receber esse evangelho, de receber esse caminho. Não a viagem pronta, é o caminho. Nós vamos percorrer esse caminho, mas é um caminho que leva à verdade e à vida. Mas nós temos que percorrer esse caminho. E há quantas encarnações a gente não percorre esse caminho? Porque é difícil percorrer o caminho para dentro de si mesmo, principalmente quando dentro de cada um existem muitas imperfeições. E a gente tem dificuldade de vencer essas imperfeições, que representam as dificuldades, as tempestades, etc. E a gente prefere ficar aqui fora quietinho, esperando e consumindo o Evangelho daqueles poucos onerados, como diz o texto, que já compreenderam alguma coisa. Agora, esse trecho é fundamental. O que Emmanuel diz? Espera o Cristo, venhamos todos a converter-lhe o evangelho de sabedoria e amor. Olha o que ele vai dizer. O Cristo tem a esperança de que todos vamos transformar o seu evangelho de amor e sabedoria em algumas coisas que ele vai dizer aqui. Mas transformar o evangelho de sabedoria e amor em nós é o quê? É ser esse ceifeiro. Então espera o Cristo que todos sejamos ceifeiros. Espera o Cristo, venhamos, e está esperando. E a gente está esperando o Cristo voltar. A gente está esperando o Cristo voltar. E ele já deixou a semente aí, esperando que a gente aprenda a colher essa semente. E a gente fica esperando ele voltar. Espera o Cristo, venhamos todos a converter-lhe o evangelho de amor e de sabedoria, em que? Em quatro coisas que ele fala. Em companheiro de prece, em livre escolar no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações de trabalho e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Quais essas quatro coisas que ele falou? A primeira, converter-lhe em livre escolar. Não, primeira coisa que ele disse, em companheiro de prece. Converter o evangelho em companheiro de prece é qual a parte do evangelho? A religiosidade. Então, usar a religiosidade contida no evangelho. Então, a primeira coisa que ele diz, converter o evangelho de amor e sabedoria em companheiro de prece. Em companheiro da minha religiosidade. Né? A segunda, em livre escolar de aprendizado de cada dia, em conhecimento. Então, em primeiro lugar, é a parte religiosa, religiosidade, em companheiro de prece. Segundo lugar, em livre escolar, em informação, em aprendizagem, a parte do conhecimento, do aprender, do intelectual. E eu preciso conhecer esse evangelho. E depois do companheiro de prece, do livro escolar, ele diz, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações. Inspiração é auxílio. Então o evangelho é auxílio. Então, olha que quatro coisas. Falta a quarta. A terceira, em fonte inspiradora das nossas mais humildes ações. E em código de boas maneiras. Que código de boa maneira? Conduta. Ele falou da religião, falou do conhecimento, falou do auxílio, da inspiração e falou da conduta. É isso que espera o Cristo. E o que é que eu faço? Nada. Quando muito, eu leio e saio decorando o Evangelho. Ele não falou para decorar o Evangelho. Ele falou para usar o Evangelho para alimentar a minha religiosidade. Companheiro de prece. Então eu alimento a minha religiosidade dentro do Evangelho, porque ele é um companheiro de prece. É só olhar na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida que tem isso aqui. Né? Companheiro de prece, alimenta a minha religiosidade. Em livro escolar ele está ensinando. Né? Em livro escolar, no aprendizado de cada dia. Olha, na prática,
é um livro escolar que vai me ensinar na prática, no dia a dia, vai me ensinar a viver. Não é? Que grandeza que o Emmanuel escreveu. Em quatro frases, é só a gente parar em cada uma delas, né? Em livro escolar de aprendizado de cada dia. Em livro escolar que me ensina a viver o dia a dia. Em fonte inspiradora das nossas mais humildes ações no trabalho comum. Em inspiração, para que eu não seja inspirado pelas minhas imperfeições. Eu preciso pegar alguma coisa além de mim, porque aí vai ser melhor do que eu. Então esse evangelho é alguma coisa melhor do que eu tenho ao alcance da mão. Porque se eu não tiver alguma coisa melhor do que eu só vou contar comigo mesmo. E dentro de mim tem todas as minhas imperfeições. Eu preciso trazer alguma coisa além de mim. Esse evangelho, ele me serve como para alimentar a minha religiosidade, para me ensinar a viver o dia a dia e para ser alguma coisa melhor do que eu. Para trazer essas inspirações para os meus atos de cada dia. E por último, né, em código de boas maneiras. Faça, não faça, né, me orienta o fazer, o viver. Código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Perdoar para ser perdoado, compreender para ser compreendido. Esse é o código de boa maneira. Dar a outra face. Olha quanta coisa ele falou que o evangelho é. Religiosidade, conhecimento, auxílio, inspiração e conduta. Aí Emmanuel encerra. Temos imensas distâncias a vencer no caminho. Jesus só ensina o caminho. Quem tem que vencer essas distâncias no caminho? Nós. Aí seremos ceifeiros. Se a gente não vencer essa distância, não seremos ceifeiros. Então temos imensas distâncias a vencer no caminho para adquirir a verdade e a vida na sua significação integral. Temos muito a caminhar, temos muito a fazer para deixarmos de ser esses consumidores e para passarmos a ser esses ceifeiros do Evangelho. Aí a gente começa a refletir por que é difícil o estudo evangélico. Porque o estudo evangélico não é somente o conhecimento, é mais do que isso. Aqui ele citou, ele é religiosidade, ele é inspiração, ele é norma de conduta, ele é um monte de coisas, mas que passa pela razão, passa pelo sentimento, né? Me transforma. Aí se esse evangelho não me transformar, eu não fiz a colheita. Ele passou por mim, eu passei pela árvore do Evangelho e eu vi a árvore do Evangelho. Mas eu não parei diante da árvore do Evangelho e colhi o fruto do Evangelho. Porque essa colheita é individual. Né? Ele é um caminho, por isso é uma boa nova, por isso é uma boa notícia. Mas não é a notícia, Jesus deixou alguns ensinamentos que os seus discípulos escreveram. Não, isso é um fato. Né? Agora, e como é que a gente vai vivenciar tudo isso? É muito mais. Por isso é que o Emmanuel diz conhecer, refletir, sentir e viver. Aí o Evangelho começa a chegar, aí eu começo a ser ceifeiro do Evangelho, porque eu conheço, eu tenho as informações do Evangelho, eu pensei sobre elas, eu refleti sobre elas, né? Usei a razão, depois eu senti, eu comecei a mudar os meus sentimentos, depois que eu conheci, que eu refleti, que eu senti, o que isso faz comigo? Isso me transforma, eu passo a ser outra pessoa. Aí eu deixei de ser o consumidor do Evangelho para ser o trabalhador do Evangelho. E aí tem muito religioso que podem ser trabalhadores da sua casa religiosa, mas não são trabalhadores do Evangelho. Muitos de nós, aqui ninguém está apontando nada para ninguém, a gente sempre estuda nesse sentido de autocrítica, né? Muitos de nós que nos achamos trabalhadores de algumas casas, que seja espírita ou não, qualquer denominação religiosa, né? Para a gente ser um trabalhador do Evangelho, não é alguém que vai me dizer se eu sou trabalhador. É a minha conduta, a minha atitude, a minha postura, é a minha forma de viver. Aí sim eu sou um trabalhador do Cristo. É muito interessante isso, né? Faz a gente refletir, faz a gente pensar. E aí, para a gente encerrar,
ceifeiros passa a ter um novo sentido, sem excluir aquele primeiro sentido. O primeiro sentido é: eu sou livre para semear, mas não sou livre para colher aquilo que eu semeei. Esse é um sentido. O novo sentido é o sentido de ser ceifeiro do Evangelho, de ser um recebedor desse Evangelho, de ser um destinatário desse Evangelho. Porque todos nós somos destinatários desse Evangelho. Ele está aí. Agora cabe a cada um abrir as portas de si mesmo para que esse Evangelho comece a entrar. A intenção desse nosso estudo do Evangelho por Emmanuel é essa, não porque nós queremos fazer isso, porque é a intenção do Emmanuel, da psicografia do Emmanuel. Essa coleção Fonte Viva tem essa intenção. E nós vimos essa intenção do Emmanuel e quisemos trazer esse estudo mais próximo. Né? O que não quer dizer que nós também não já somos trabalhadores. Não. A gente ainda necessita muito e somos muito ainda consumidores, porque ainda não conseguimos vivenciar completamente o Evangelho. Aliás, esse nosso trabalho é exatamente para isso, para que a gente consiga cada um se transformando, para que a gente possa ser ceifeiro e que a gente possa colher esse Evangelho. Aí sim seremos trabalhadores do Cristo. Que Deus nos abençoe.